Mercúrio retrógrado começa, a lua cheia em Touro ilumina zonas de tensão e Urano volta para Touro provocando abalos repentinos. Essa é uma daquelas semanas em que o céu não alivia, o foco está na estabilidade, mas uma estabilidade que já não se sustenta, nas verdades que precisam ser revistas e nas reações que precisamos conter. Nesse vídeo eu te guio dia por dia pelas energias da semana, de 3 a 9 de novembro, com foco nos conflitos emocionais, nas tensões de comunicação e nos pontos de respiro possíveis. E se você não me conhece, oi, eu sou a Isa, eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os movimentos do céu em direcionamento prático aqui na Terra. E se autoconhecimento faz parte da sua jornada, você tá no lugar certo, então já se inscreva no canal que assim você não perde as previsões semanais e também os conteúdos sobre astrologia, sem estereótipos, sem misticismo, só o céu lido com seriedade. Se você já está pressentindo instabilidade, dúvidas ou pressa para decidir, respira e vamos entender o que o céu está pedindo. E começamos a segunda-feira com a lua crescente em Áries no céu. E o que isso significa? Significa um dia marcado por urgência de definição, por necessidade de iniciar, de movimento. A lua rege os humores, as nossas reações instintivas. Então há desejo para agir, para resolver, para avançar, para iniciar. Há muito impulso. Porém, há pouca sustentação, pouco apoio para essa energia no céu, porque a Lua não forma aspectos com nenhum planeta na segunda-feira. Então essa energia ariana funciona como uma força isolada, ela é mais direta, mais crua, mais reativa. Então é um dia mais propenso para impulsos mal direcionados, reações, decisões precipitadas, então vamos dar uma segurada, né? Porque são esforços que não encontram resistência externa. Então, por mais que não encontre apoio para manifestação, para concretização, também não encontra resistência. Então, essa inquietação pode ser a origem de impulsos, de ações não pensadas que a gente pode vir a se arrepender depois. Então, na segunda-feira, o ideal, gente, é estar sim em contato com o plano emocional para entender as suas inquietações, ou melhor, eu não digo nem entender, eu acho que a palavra que mais cabe aqui é reconhecer. Então, reconhecer as inquietações antes que elas se tornem ações, palavras, porque o risco dessa energia ariana é justamente essa, é o agir sem nem perceber que agiu, porque a energia de Áries é ação pura, é início puro, é iniciativa pura. Então, é como se não houvesse um processo de raciocínio, de planejamento antes das ações, porque a Lua, como está representando essa energia crua e pura, não encontra nada no céu que possa servir como esse suporte da pré-ação. Então, é a ação pura. Então, é necessário que você esteja atenta para reconhecer, não necessariamente compreender de onde vem, porque eu tô assim. Não é um dia favorável para isso, para esse mergulho interno, para entender a raiz das inquietações, não. Mas só de você reconhecer que existe uma inquietação ali, antes que essa inquietação se transforme numa reação instintiva, você já está assim a 10 passos na frente. Já na terça-feira o cenário é diferente, porque se na segunda-feira a gente teve a energia crua, né, da Lua em Áries, sem encontrar apoio, mas também sem encontrar desafios e oposições, na terça-feira a Lua segue aqui no signo de Áries, mas encontra 2 desafios logo pela manhã. O primeiro é uma quadratura com Júpiter, aqui em Câncer, e uma oposição com Vênus aqui em Libra. Vamos entender o que cada um desses pontos representam e aí vocês já vão ver de forma muito clara qual que é esse desafio. Então, de um lado, a gente tem a energia da Lua aqui em Áries, que, como já falamos, é o impulso, é a ação sem pensar antes de agir, é o movimento e é também a individualidade, o eu, o meu desejo, o que eu quero fazer. Júpiter, aqui em Câncer, traz muita questão do nosso mundo interno, das nossas emoções, aquilo que nutre emocionalmente, aquilo que acolhe, aquilo que oferece colo. Fala muito do crescimento, da expansão através do acolhimento. Aqui a gente já vê qual que é essa briga. Então, de um lado, a gente tem o agir, simplesmente agir sem pensar, e do outro lado, a gente tem a compreensão do que nos nutre emocionalmente. Então, há
uma necessidade de agir que encontra um desconforto emocional como barreira. E de um outro lado, a gente tem aqui a Vênus em Libra, que a Vênus fala das relações, das trocas justas, ainda mais em Libra. É sobre a harmonia entre eu e o outro. E aqui a gente tem o eu, né? Então, o outro obstáculo que essa lua em Áries encontra é ter que considerar o outro quando eu queria fazer apenas o meu desejo. Só que qual que é o BO dessa configuração aqui? Júpiter em Câncer, gente, tá muito forte, tá exaltado. Então, nessa briga aqui, a Lua com certeza leva a pior. Então, é um dia onde não é favorecido para a realização desses impulsos. E mesmo que a gente ceda aos impulsos, eles não vão trazer a satisfação. Não vai ser exatamente aquilo que a gente queria, porque o nosso mundo interno vai estar falando mais alto. O nosso mundo interno pede calma, pede consciência, pede olhe para o que te nutre, para o que te acolhe, não sai fazendo, não sai atropelando as coisas. Você pode até fazer isso, mas você vai continuar incomodado, porque o seu mundo interno vai estar assim, olha para mim, faz o que me nutre, cuida de mim, não sai atropelando as coisas. Só que nessa outra briga, a Lua também leva a pior, porque a Vênus também está fortalecidíssima em Libra, está no seu domicílio. Então, nessa briga, a Vênus também está muito mais forte. Então, é um dia onde as nossas emoções, o nosso mundo emocional, aquilo que nutre, que traz acolhimento e as relações, o olhar para o outro, a busca por equilíbrio, por harmonia, vai falar muito mais alto do que essa Lua em Áries. Mas a Lua em Áries não deixa de existir, porque cada um desses planetas atuam num setor diferente, cada um tem o seu papel. Então, Júpiter fala muito dessa questão do crescimento, da compreensão da vida, né, dos sistemas de justiça, de valores e tudo mais. Então, essa questão de quero crescer, preciso crescer, mas apenas com base naquilo que me traz de fato satisfação e acolhimento emocional, vai estar falando alto. E a Vênus, ela fala das relações em si. Então, as relações vão estar em evidência. Mas o que rege o nosso mundo emocional é a Lua. Então, essa parte emocional de inquietação, de necessidade de agir, não vai embora. Ela é apenas desafiada e leva a pior em relação ao crescimento, que é feito com base no acolhimento e na nutrição, e nas relações e no fato de ter que olhar para o outro, no equilíbrio. Então, é um dia de frustração das nossas inquietações, frustração dos nossos desejos e dos nossos impulsos frente à necessidade de ter que levar as relações em consideração, ter que levar o outro em consideração e ter que levar em consideração as nossas emoções para obter crescimento, senão não tem. Só que aí na parte da tarde, a Lua entra aqui no signo de Touro. Ah, beleza, Isa, eu já sei que a Lua em Touro tá exaltada. Então a Lua em Touro vai trazer essa questão da segurança emocional, né? Da estabilidade emocional. Não é bem assim, sabe por quê? Sim, a Lua em Touro fica muito bem posicionada, fica exaltada, traz essa questão, né, da segurança, do conforto, mas logo entrar em Touro, ela já faz uma quadratura aqui. Eita, cadê meu mouse? Achei. Ela faz uma quadratura aqui com Plutão em Aquário, e Plutão, a gente sabe, chacoalha tudo. Porque se de um lado a gente olha para Urano, né, como essa força disruptiva, a gente olha para Plutão como uma força destrutiva, mas muito profunda. Então, há sim a necessidade de buscar conforto, segurança, estrutura. É o que a Lua traz para os nossos humores na parte da tarde da terça-feira, mas essa necessidade de segurança é desafiada por situações que fogem do controle, por situações que destroem o conforto que a gente gostaria de construir. E aqui tem um problema que é a Lua em Touro vai despertar um desejo de manter aquilo que já está morrendo, aquilo que já está sendo destruído. Plutão também traz para a jogada os medos, né? Essa sensação de estar perdendo o controle. Então, algo acontece que foge do nosso controle, que não está nas nossas mãos, então não adianta fritar os miolinhos pensando no que eu posso fazer, porque você não pode fazer nada. É algo externo. Só que a briga aqui é aquela vontade de se apegar numa falsa sensação de segurança.
É como se a gente pensar na torre, né? A torre traz segurança, principalmente quando a gente pensa nos contos medievais, na história e tudo mais. A torre era aquilo que blindava dos inimigos, dos perigos externos, né? Mas e quando a torre está caindo? E quando ela está ruindo? E você ainda está apegada na ideia de que essa torre está te dando segurança? Você vai esperar para cair junto com ela? E na quarta-feira a gente não tem nada mais, nada menos do que uma lua cheia em touro, que é a oposição da lua em touro com o sol em escorpião, ativando o eixo de poder, de controle. Então a gente tem um conflito aqui entre a estabilidade emocional, a segurança, o conforto que a gente busca e a necessidade de encarar aquilo que é oculto, incontrolável, porque estamos falando do sol. O sol ele ilumina por onde ele passa, e escorpião como um território noturno, né? Como se o sol nascesse durante a noite e fizesse a gente enxergar o que até então sempre permaneceu na sombra, sempre permaneceu escondido. E isso desafia diretamente o nosso conforto, porque o que é confortável é aquilo que é conhecido. Muitas vezes a gente prefere o inferno que é conhecido, né, do que arriscar algo que poderia representar o nosso céu, mas que traz junto consigo nessa necessidade de enfrentar aquilo que a gente não conhece. O nosso cérebro enxerga e compreende situações desconhecidas como situações de risco, de perigo. Então, a lua cheia em Touro na quarta-feira expõe todas as estruturas de conforto e segurança nas quais você se apega, mas que mostram que foram construídas com base em informações faltantes, ou seja, essa noção de segurança não foi construída na realidade dos fatos, ou seja, é uma falsa noção de segurança. E nesse dia aqui é como se tudo aquilo que estava escondido vem à tona. Falar, quando você achou que isso aqui era seguro, era confortável, você esqueceu de levar isso em consideração. E eu tô te mostrando que esses fatores que você ignorava são fatores reais. E aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa sombra que estava escondida? Você prefere fechar os olhos, né? Porque como o sol nasceu na noite, você pode falar, eu não tô nem aí, eu vou para uma caverna onde eu não enxergo o sol, eu vou colocar óculos, eu vou fazer o que seja necessário, eu vou ficar de olho fechado, mas eu não vou enxergar, eu me nego. É uma escolha sua, né? Se manter apegada nessas estruturas de segurança, mas já aviso para você que a gente vai ter Urano voltando para Touro muito em breve. Então, o que você acha que você vai manter na segurança, talvez seja tirado de qualquer forma, só que de uma maneira disruptiva, de uma maneira que você não estava esperando. Então, talvez seja melhor sair da caverna, tirar o óculos de sol e enxergar o que o sol em escorpião está aqui tentando mostrar no dia dessa lua cheia. E é importante a gente olhar para a lua cheia como parte de um ciclo lunar, não é um evento isolado. Essa lunação se iniciou numa lua nova em Libra, trazendo de fato as questões relacionais de troca com o outro, né, em evidência. Então, talvez isso que você tenha que enxergar esteja relacionado com uma dinâmica, né, dentro de uma relação, e não necessariamente uma relação afetiva, tá, gente? Pode ser uma relação profissional, tudo isso vai depender, como eu sempre falo, né, de onde essa lua cheia está iluminando o seu mapa, de onde você tem Libra no seu mapa, que foi onde tivemos a lua nova e é onde a Vênus ainda está transitando, né? Nós tivemos o quarto crescente desse ciclo lunar em Aquário, um signo também social, que fala da coletividade, dos grupos que você se insere, dos sistemas também que estruturam uma sociedade. Então, às vezes, o que está sendo colocado, em evidência é justamente as suas crenças coletivas, o que você via como fundamental dentro de uma sociedade, a sua visão sobre sociedade. Muita coisa pode mudar. Você fala, poxa, eu tinha essa visão porque eu não tinha visto esse lado aqui até então. Ou pode ser dentro de organizações, né? A gente pode olhar para o macro sociedade, mas podemos ver organizações no micro, dentro de uma empresa. Por que eu tenho conforto dentro dessa organização? E aí você olha coisas que antes você não tinha visto, que estavam lá escondidas, e fala, talvez seja ilusório, talvez eu seja só mais uma aqui. Talvez eu não tenha essa segurança que eu achava que eu tinha e que eu deixei, sei lá, de abrir um negócio e fazer uma coisa que faz meu coração brilhar, minha alma brilhar, porque eu não quis abrir mão de uma segurança.
dentro dessa organização. Talvez você perceba que essa segurança não existe, enfim. São diversas possibilidades, como eu falo para vocês, dependendo da interação com o mapa natal de vocês, mas a raiz é a mesma. É a briga entre a segurança, o conforto e a necessidade de enxergar aquilo que estava escondido. E isso que estava escondido desafia diretamente essa ideia de segurança que você tinha. E aí, na quinta-feira de manhã, essa lua aqui recebe alguns apoios que podem nos ajudar a lidar com tudo que foi revelado na lua cheia. Então, a gente tem um sextil aqui com Júpiter, que, como a gente já viu, fala das nossas questões de nutrição emocional. Então, você pode perceber e ter uma clareza, e essa clareza ela é sutil, tá, gente? Estamos falando primeiro de um sextil, que é um aspecto mais sutil por definição, e estamos falando de signo de água, que traz muita questão da percepção sutil, da intuição, não é uma revelação que vai ser feita assim de forma clara. Então, pede atenção, né, nessa manhã da quinta-feira, para que você consiga aproveitar esse momento favorável. E favorável para quê, né? Primeiro de tudo, para entender o que de fato te nutre emocionalmente. Então, às vezes, toda a confusão que você teve no dia anterior de tudo isso me foi revelado, eu não sei se isso me traz segurança mais. Como que eu faço para saber então, Isa? Como que eu sei? Como que eu diferencio o que me traz conforto positivo e o que me coloca numa zona de conforto negativa? Como que eu diferencio? Na quinta-feira, tem uma oportunidade para que você consiga fazer isso. E a primeira oportunidade é esse sextil aqui, da Lua com Júpiter, fazendo com que você tenha clareza e maturidade, sabe? Constância, centralidade para entender de forma realista. Não vamos esquecer que a Lua em Touro fala do realismo, né? Então, é você entender de forma realista as suas verdadeiras necessidades emocionais, aquilo que de fato te nutre. Então, você pode ir para um caminho de não, isso não me traz alegria. Isso só me traz insatisfação. Eu realmente estava apegada a uma falsa ideia de segurança que não nutre meu campo emocional. Então, eu acho que está na hora de deixar ir. Ou, pelo contrário, você pode olhar e falar, não, mas sim, essa situação aqui me traz conforto, de fato. Mas esse conforto me nutre. Esse conforto me dá segurança e traz base para o meu crescimento. Estamos falando de Júpiter. Então, aqui você vai entender se essa questão do conforto é um empecilho para o seu crescimento, para a sua expansão, ou se é uma estrutura para o seu crescimento, para a sua expansão. E a resposta, quem vai te dar, né, é essa observação do que me nutre emocionalmente, o que me traz acolhimento, colo, nutrição, como eu me sinto alimentada emocionalmente por essa situação X. A outra conversa que a Lua faz, e eu acho isso muito bacana, é o sextil com Saturno, porque aqui a gente tem aquele que expande, né, que é Júpiter, e aquele que contém, que é Saturno. Então, a gente tem os dois lados da moeda. O que me expande, mas o que me centraliza, o que me dá estrutura, né? E Saturno, além dessa questão da estrutura, fala muito também da maturidade. Saturno em peixes aqui, né? Peixes é muito etéreo, é muito fluido. Só que Saturno aqui traz estrutura justamente para essa sensibilidade. Então é como se neste dia, nesse período específico, né? Porque depois o dia muda radicalmente, spoiler, né? Então nesse período aqui, desse dia, dessa quinta-feira, nessa manhã, é como se você conseguisse ter contato com a sua sensibilidade, com a sua intuição, de uma maneira estruturada, sem se deixar levar por ilusões, de uma maneira madura. Eu acho esse combo aqui, gente, muito incrível, sabe? E além disso, a Lua faz um sextil também com Netuno, né? Que tá aqui do ladinho de Saturno, então é um sextil duplo, né? Netuno traz essa questão da intuição. Netuno em si são as névoas, né? Mas não vamos esquecer que estamos falando de Saturno também. Então, é de fato um contato intuitivo. Então, é uma possibilidade de você receber as respostas que você estava buscando através da sensibilidade, da intuição, da conexão muito profunda com o teu mundo íntimo, mas de uma maneira muito estruturada, muito pé no chão, muito madura. Então, amanhã da quinta-feira é uma boa janela de oportunidade. Só que depois a Lua passa aqui para Gêmeos, então a gente já sai de um cenário que valoriza, né?
estabilidade emocional para um cenário que traz a parte das emoções para um campo mental extremamente ágil. Só que assim que a Lua entra aqui em Gêmeos, ela faz uma conjunção com Urano, então traz muita instabilidade, agitação repentina. Então, realmente, aproveite amanhã da quinta-feira para fazer esse processo, porque na parte da tarde, aí já é ansiedade, inquietação, pensamentos acelerados. E a Lua em Gêmeos também vai fazer uma oposição com Mercúrio e Marte aqui em Sagitário, então toda essa agitação tende a se manifestar de uma forma destrutiva, porque estamos falando de uma oposição, né? Através da comunicação, de brigas. Então, a mente vai estar tão agitada, você não vai conseguir controlar esse fluxo. E aí, porque, de novo, a Lua é reação instintiva, é aquilo que vem do instinto. E aí, com essa briga com Marte, que é cortante, né? Com Mercúrio, que fala da comunicação, é realmente uma tarde que oferece a receita perfeita para brigas, para discussões, para desentendimentos. Então, vamos evitar qualquer tipo de negociação, de conversa importante. Se possível, fique sozinha, né? A ansiedade ainda vai bater, a agitação ainda vai bater, mas pelo menos você não propaga isso nas suas relações de uma forma que você pode se arrepender depois. Então, é necessário, tem que ser na quinta-feira, Isa, eu preciso resolver uma coisa na quinta-feira de manhã. Que a sensibilidade vai estar aliada com essa questão da estrutura, do pé no chão, porque à tarde é realmente uma bagunça completa, digamos assim, tanto de sensação de ansiedade, de imediatismo, quanto de mudanças repentinas, mudança nos planos que você não estava contando, não é uma mudança que vem de você, né? É uma mudança imposta, imprevistos, discussões, instabilidades, porque é o que eu falo. Nós estamos falando aqui da energia geral, então não é só você. Então você pode falar pra mim, não, Isa, mas eu vou segurar minha boca. Eu tô sentindo essa ansiedade, mas eu vou ficar quietinha. Mas o outro não. Então, o outro não segurou, aí vai ser mais difícil ainda você segurar a reação em cima daquilo que o outro falou, porque vai estar todo mundo sob essa mesma influência, sob esse mesmo padrão. E aí, sextou, né, meus amores, com a Lua ainda aqui em Gêmeos, mas sem forma. Oi, meu amor, você quer falar? Conta, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre isso? Pandora não tem nada a dizer, esperta. Esperta, porque ela ouviu eu falar que é a lua em Gêmeos sem aspectos. Então ela falou assim, bom, se é uma lua em Gêmeos, regida por Mercúrio, né, que traz essa questão da comunicação, da agilidade, mas não tem aspectos, não tem apoio, eu que vou ficar com a minha boca caladinha pra não falar o que eu não devo. Então, aprendam com a Pandorinha. Então, é de fato um fluxo emocional que tende à dispersão, à fala excessiva, tem uma menor capacidade de organizar os estados internos, o fluxo de pensamento também, aquilo que vale a pena ser levado em consideração, aquilo que não deve ser levado em consideração. É como se tudo ficasse misturado num grande fluxo mental. Então, assim, tarefas curtas, trocas superficiais funcionam muito bem nesse dia, tá, gente? Mas evite decisões sérias, conversas emocionais profundas, é melhor não. E na manhã de sábado, essa lua aqui em Gêmeos, ela faz uma quadratura com Saturno e Netuno em Peixes. Então, Netuno é névoas. Então, a gente já tem um pensamento aceleradíssimo e agora envolto em névoas. Ainda bem que é sábado, né? Quem é obrigado a trabalhar, a conversar, sinto muitíssimo pela sua situação. Faça o que está no seu alcance, né? De evitar falar aquilo que não precisa ser dito. Agora, se você vai estar em casa, fica de boa, né? Acorda, toma um cafezinho seu quietinha, evite estímulo. Então não abre o Instagram, não liga a televisão, porque a sua mente vai de um estímulo pro outro e quando você vê, você já tá no olho do furacão, sem nem perceber. Então, presença. Evite estímulos mentais na manhã de sábado. Saturno já traz uma cobrança. Então, é aquela cobrança de eu não tô conseguindo focar, eu não tô conseguindo exercer essa tarefa, eu tô distraída, eu não consigo ver o que é ilusão, o que é verdade, qual informação é verdadeira, qual que não é. E aí, isso vem por uma questão de cobrança, de, nossa, eu queria estar fazendo certo, eu não consigo. Por quê? Que eu não... Sabe? Um peso, assim. Mas na hora do almoço, a lua entra aqui em Câncer e aí o tom muda. Então, é só até meio-dia? Não, então dá uma seguradinha. Você consegue ficar uma manhã sem mexer no celular? Consegue. Você consegue ficar uma manhã sem ligar a televisão? Você lê? Até que vai. Desde que seja, tipo, um livro com uma história construída e não
ler as notícias. Aí não dá, né? Porque é um estímulo atrás do outro. Então, eu confio em você. Você consegue ficar amanhã de sábado na boa? Eu sei que você consegue. Porque depois a lua entra aqui no seu domicílio. Então a lua se sente muito em casa quando ela tá em Câncer, que traz as questões de pertencimento, de nutrição. Então aí já é um bom dia para você ir almoçar com a sua família. Marca um almocinho com a sua mãe, com a sua família, com as pessoas que você ama. Passa a tarde com elas. Faça aquilo que te traz nutrição, calor, carinho emocional, que vai ser excelente. E a lua também faz um trígono com Vênus. A Vênus em Escorpião, ela tá debilitada. Vocês viram que a gente teve uma mudança, né? A Vênus estava aqui em Libra, ela entrou em Escorpião. Então, para ficar antenados em cada mudança de signo dos planetas, não me deixem de seguir também no Instagram, tá? @caminho da eremita, que sempre que tem uma mudança assim no céu, eu trago um carrossel, ó, explicando tudo que vocês precisam saber. Mas aqui no sábado a Vênus já mudou de signo, já tá em Escorpião. E aí a Lua, ao entrar aqui em Câncer, faz um trígono com essa Vênus aqui em Escorpião, um trígono entre os signos de água. Bom, a Vênus em Escorpião, ela é debilitada, tá, gente? Então ela traz uma intensidade muito profunda, principalmente dentro das trocas, que compromete o equilíbrio, né? Só que, nesse caso específico aqui, a gente tem a Lua que fala da nutrição, da conexão, conversando de forma positiva com essa Vênus, então favorece o que nas relações? O contato íntimo, a intimidade profunda, a conexão emocional profunda. É um dia que favorece muito isso. Como consequência, é lógico, né, que toda essa intensidade emocional não é o cenário ideal para equilíbrio, para harmonia. Não, é para conexão intensa mesmo. E aí entra naquilo que eu falo. O que existe dentro de você? Quais são as dinâmicas que existem dentro dessa relação? Se forem dinâmicas destrutivas, se forem emoções intensas destrutivas que existem dentro de você, essa colaboração vai existir, mas é uma colaboração, é como se fossem duas pessoas que se unem para fazer algo destrutivo. A colaboração continua ali. Coloquem isso na cabeça, gente. Trígono não significa um resultado positivo. Significa colaboração entre os planetas. Agora, colaborar para quê, né? Agora, se por um outro lado existe uma emoção, uma conexão profunda num nível positivo, favorece para criar aquela intimidade, para ter aquelas conversas. Assim, conversa. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, na verdade, porque Mercúrio está próximo de iniciar sua retrogradação, tá aqui em Sagitário, que tem uma mania de sincericídio, né? Então, na verdade, eu acho que é muito mais para alimentar trocas daquilo que não precisa ser dito em palavras, sabe? Aquela conexão emocional tão profunda, tão intensa, que você não precisa nem abrir a boca para falar nada. Então, sábado é um dia que favorece isso. E como eu falei, não é só dentro do relacionamento romântico. Pode ser também numa troca afetiva de amizade, de família, ainda mais com a lua em Câncer. Então, sábado, no período da manhã, fique introspectiva, não porque o dia favorece a introspecção, pelo contrário, porque é tudo tão bagunçado que é melhor ficar na sua para não criar problema. E depois se permite viver um dia de disponibilidade de conexão emocional com quem você ama. E aí, domingo, com a lua em Câncer fazendo mais um aspecto positivo. Aí, que delicinha de final de semana a partir do meio-dia de sábado. Mas como eu falei, delicinha, caso as emoções com as quais a gente entra em contato forem delicinhas. Se não, a intensidade emocional pode ir para um outro caminho. Mas aqui a gente tem o trígono da lua com o Sol em Escorpião, então é um trígono entre os luminares. Então facilita muito a integração de sentimento e consciência. Então é como se verdades sobre o seu mundo emocional pudessem ser vistas, você conseguisse entrar em contato com emoções que às vezes até então você se negava a ver. Lembra que a gente falou do Sol em Escorpião jogando a luz naquilo que está escondido? É o Sol que nasce de noite. Só que é um Sol que nasce de noite ainda colaborando com a Lua. É como se os dois coexistissem na mesma noite. O Sol e a Lua. Aquele que ilumina a nossa consciência e aquela que ilumina o nosso mundo interno. Então, é um bom dia para ter o quê? Consciência a respeito do nosso mundo interno, das nossas emoções, daquilo que nos nutre. Então aqui é possível perceber algo importante que estava sendo evitado. E domingo também inicia-se a retrogradação de Mercúrio,
Então também fiquem de olho para o carrossel que eu vou fazer falando tudo sobre a retrogradação de Mercúrio. O céu dessa semana é um convite e um alerta. É um convite para rever o que acreditávamos ser estável, para acolher emoções com mais presença e para desacelerar antes de reagir. É um alerta contra impulsos, reações verbais exageradas e decisões sem base emocional. Eu desejo que você consiga atravessar essa semana com o silêncio necessário, a escuta sensível e a firmeza de que quem sabe que estabilidade de verdade mora dentro. A gente se vê no próximo vídeo.